nos últimos meses tem tido uma tensão entre o governo da Venezuela e os Estados Unidos, né, que os Estados Unidos cercaram a Venezuela pelo mar. Então surgiu essa possibilidade de haver um conflito militar entre a Venezuela e os Estados Unidos. E é claro que os palpiteiros de plantão, os caras que não têm conhecimento nenhum de história militar, não tem nem porra nenhuma de guerra, viram esse evento e começaram a comentar no Twitter, comentar no Facebook, fazer live falando sobre, né? Em especial o nosso querido comandante Robson Farinazzo, com vários deles dizendo inclusive que esse conflito seria um Vietnã 2.0, com os Estados Unidos sendo massacrados por camponeses e tal. Só que ninguém contava é que finalmente aconteceu de fato o conflito, né? Não foi só a ameaça dos Estados Unidos, nem só a captura de navios, né? Eles de fato invadiram a Venezuela. E a grande guerra que todo mundo falou que ia ter, nada mais foi que um conflito de 3 horas e meia, com o Maduro sendo capturado facilmente, sem nenhuma causalidade, sem nenhum soldado morto, sem nenhum equipamento danificado dos Estados Unidos. Eles praticamente não gastaram nada a não ser a munição. Isso é uma coisa que a gente pode aprender com esse evento, então, depois disso tudo, é a certeza de que os nossos grandes especialistas em política da internet não entendem de porra nenhuma. Eles adoram replicar chavões e falar coisas que fazem eles parecer intelectuais, mas você vai analisar as opiniões deles e você vai ver que, de fato, eles erram completamente qualquer previsão, qualquer tentativa de analisar seriamente a situação vira um meme que eles tentam fazer parecer que não. É como o outro lado é imbecil e eu sou certinho. E o pior é que, não é como se realmente a Venezuela demonstrasse que tem uma grande aptidão militar, não, mas é porque era só um desejo de ver os Estados Unidos se ferrando. Não que eu também não tenha esse desejo, mas ele surge uma ideia completamente errada de que os Estados Unidos não são a epítome do mundo militar moderno, como se realmente durante todo o século XX eles não tivessem mostrado que eles têm um poderio militar superior. É interessante como eles sempre usam os mesmos parâmetros para tentar usar essas análises, né? Eles sempre usam, por exemplo, o Vietnã e da Coreia. E mais recentemente eles têm usado do Iraque também. Mas como são análises completamente erradas, você percebe que eles não conseguem ver os motivos pelo qual essas guerras foram perdidas pelos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos não conseguiram ganhar essas batalhas. Primeiro, na Coreia, eles não permitiram que o general MacArthur vencesse a guerra de fato. Eles limaram completamente várias ideias dele para conseguir vencer a guerra. Então, como se eles não quisessem de fato que a guerra terminasse com um vencedor, eles queriam dividir a Coreia realmente em duas. Eles conseguiram. O Vietnã, por mais que todo mundo fale como os Estados Unidos foram massacrados no Vietnã, quando você para analisar friamente os números, você percebe que o exército americano estava massacrando o povo vietnamita. E de fato eles só saíram porque os soldados não queriam estar lá, a mídia estava o tempo todo sendo contra, a opinião popular era contra a guerra, as pessoas dos Estados Unidos não eram a favor da invasão do Vietnã. E você vai ver a guerra do Iraque, por que ela durou tanto tempo, por que ela se arrastou tanto? Foi porque os Estados Unidos não queriam vencer? Sim, eles também não queriam vencer. Eles arrastaram a guerra de propósito para poder fazer os ganhos políticos que eles queriam ganhar. Pode parecer que esse vídeo é uma grande puxação de saco pro lado dos Estados Unidos, né? Que eu tô só dando sardinha para eles. Mas não é por aí. É apenas assumir a realidade. A realidade é que os Estados Unidos são a maior potência militar do mundo e não tem como você ganhar deles sem que seja utilizado o poder midiático, né? O poder da opinião pública, para poder modificar a opinião dos soldados que estão lá, da população do próprio país para continuar movimentando a guerra e da opinião popular dos americanos para que eles mesmo forcem o governo a tirar as tropas do país inimigo. E essa, em geral, é a maior fraqueza desses pensadores modernos que comentam sobre política na internet, que é não avaliar a importância da mídia, da cultura para vencer uma batalha, né? A verdade é que todas essas guerras que eles dizem que os Estados Unidos perdeu, eles só perderam no âmbito cultural. Eles não perderam no âmbito militar. Realmente entra muito do que em inglês eles falam que é o wishful thinking, né? Que é você desejar uma coisa que você queira que ela seja realidade. Eles realmente queriam acreditar que esse conflito ia ser uma guerra demorada, ao invés do que realmente foi uma operação planejada, rápida e simples, de forma similar ao que o governo do Rio de Janeiro fez recentemente naquela operação. E assim a gente começa o ano, né? A gente começa com os Estados Unidos invadindo a Venezuela, conseguindo tomar uma região estratégica importante para o poderio militar deles do petróleo e tal. O Irã está em protesto
Um dos grandes inimigos dos Estados Unidos atualmente, que o presidente Barack Obama falava que era o único país que deixava ele sem sono, está cheio de protestos na rua, o povo não está satisfeito com a teocracia islâmica. A China provavelmente vai invadir Taiwan e a Rússia continua em guerra com a Ucrânia. Engraçado até pensar sobre isso, que os Estados Unidos eles invadiram um país que é maior que a Ucrânia, que tem um contingente militar maior, que era apoiado militarmente antes por os outros países poderosos do mundo, como a China e a Rússia. E enquanto a Rússia está há anos já em guerra com a Ucrânia, para tentar tomar a Ucrânia, os Estados Unidos foi lá e acabou com a guerra em 3 horas e meia. Essa é a grande diferença entre os militares dos Estados Unidos e os da Rússia. Quando os Estados Unidos querem fazer alguma coisa, eles vão lá e conseguem. A Rússia ela depende muito de números, né? Se não for o número de soldados dele muito maior, eles meio que não conseguem vencer a batalha. A gente fez isso até pela Segunda Guerra Mundial. E mesmo a Rússia ganhando da Alemanha nazista, é inegável quantas perdas a Rússia teve comparado com a Alemanha. Morreram mais soldados russos no campo de batalha do que judeus nos campos de concentração. Porque a Rússia ela tem essa estratégia, de tentar sempre ganhar por números, né? Eles sempre mandam o máximo de contingente possível e tentam ganhar no pega pra capar lá, botando um monte de gente, o máximo possível de soldados. Essa foi a estratégia da Rússia durante todo o século XX. Enquanto isso, a gente vai ver como é que se desenrola esse ano, né, cara? Porque a gente começou com essa surpresa que para alguns pode ser muito agradável, para outros não. Para mim, particularmente, eu estou muito feliz porque eu não sou a favor do governo da Venezuela. Eu já tendo visto em vídeos anteriores que eu sou a favor de ditadura, eu não sou a favor dessa em específico. Principalmente porque eles são aliados do nosso atual presidente, do qual eu sou bem contrário. E eu acho que é isso a partir desse ano. Agora a gente vai ver como é que isso vai se desenrolar. Parece que está tendo alguma mudança no mundo, né? Por tudo que eu falei agora, parece que está tendo alguma movimentação na geopolítica. Como diz o velho ditado, nada nunca acontece. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Até a próxima. Deixa o like se gostou, comenta aí, vamos discutir nos comentários. Valeu!